pessoal? Estamos ao vivo, né? Já estamos ao vivo. Vou esperar um pouquinho. O pessoal começando a entrar. Bem-vindos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Suelen Araújo, Graciele Oliveira, Bárbara, olá, Simão Pedro. Muito bem, estamos ao vivo. O pessoal tá entrando aí. Eu sou a Ana, muito prazer. A gente vai conversar já, vamos começando então, né? O pessoal tá entrando aí. Eu já vou começar a me apresentar, tá? Meu nome é Ana, eu sou a Ana De Rosa, eu sou católica, sou casada, tenho um filho, né? E eu também sou farmacêutica, né? Passei aí uns bons anos estudando, fazendo a faculdade, aí logo em seguida eu fiz o mestrado em farmacologia e depois o doutorado em farmacologia, né? Isso tudo aí também junto com uma conversão pessoal minha, eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas aos contraceptivos, né? Os malefícios para a saúde da mulher e também essa questão da relação aí com o uso de métodos artificiais, como os contraceptivos em geral, né? E a relação disso com a doutrina, né, da igreja para o sacramento do matrimônio, né? E aí, bom, a gente vai falar um pouquinho, vamos ver aí quanto tempo a gente vai ter, né? E vamos começar falando aí um pouquinho sobre isso. Então, tenho usado aí a minha formação, enfim, para embasar um pouco essa questão dos abortos ocultos, inclusive, né? Causados aí por muitos métodos artificiais de contracepção, né? E eu vou falar sobre isso um pouco. E eu vou falar um pouquinho também, bem rapidinho, sobre essa questão do posicionamento da igreja sobre isso, né? Como a gente tá aí numa página católica, né? Eu vou começar falando um pouco sobre a questão da igreja. Peraí, gente, tá? Como é que tá o som aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Que tá sem som, tá? Tudo certo? Então tá, vamos continuar. Então vamos continuar. Só lembrando, eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada, tá? Não tô aqui pra convencer as pessoas a pararem de usar a pílula, enfim. Eu tô aqui pra trazer algumas informações, tá? E são informações baseadas em estudos, em artigos científicos. Vou trazer também essa questão, né, do posicionamento da igreja, o que os documentos da igreja falam, né? Então, não tô aqui falando, não é achismo, não é para obrigar ninguém a nada, né? É pra gente conversar sobre algumas evidências mesmo, algumas coisas, tá? Beleza, tô ouvindo, o som tá ótimo, perfeito. Então tá bom. Vou começar falando um pouco, tá? E aí depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários, enfim, para ver se a gente consegue também conversar um pouco, responder algumas perguntas, tá? Então tá, só mais uma coisa. Eu não vou falar aqui sobre os efeitos colaterais dos anticoncepcionais também, tá? Não é muito o meu objetivo aqui, até porque já tem aí uma grande propaganda sobre isso, a grande mídia já tá fazendo, já tá, inclusive isso aí é capa de revista já, efeitos colaterais, todo mundo já tá com essa noção de que os anticoncepcionais podem causar, sei lá, trombose, diversos, até inclusive efeitos na saúde mental, né? Já tem estudos mostrando a relação de pílula com depressão, tudo isso. Só que eu não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Eu vou falar dos malefícios da pílula, não pro corpo, mas pra alma, tá? Pra alma, pros relacionamentos, e é mais nesse sentido que a gente vai guiar. Vocês sabem aí quando que surgiu a pílula? Quero saber se alguém sabe. A pílula foi idealizada, né, na década de 60, que ela de fato foi aprovada como
um produto farmacêutico, né, que foi disponível comercialmente, né, na década de 60. E a partir disso, então, surgiu aí toda essa revolução do tal do sexo livre, né? Porque pela primeira vez na história, né, o ser humano teve a capacidade aí de ter, então, uma relação sexual sem que ela estivesse vinculada com a gravidez. É óbvio que durante toda a história aí da humanidade, a gente sabe que as mulheres usavam aí alguns produtos naturais para tentar evitar de engravidar, enfim, tudo isso. Mas foi na década de 60 mesmo, então isso é muito recente, que de fato se teve aí essa revolução mesmo, né? Então, da contracepção associada com a revolução sexual, deu a margem aí para essa mudança de comportamento das pessoas, né, na vivência do relacionamento sexual, né? Então, isso surgiu aí na década de 60, bem no começo da década, os anticoncepcionais foram aprovados, né? E aí, o que aconteceu, né? A igreja, perante toda aquela situação muito nova, né? Se posicionou, resolveu se posicionar. De que forma? Né? Foi na época do pontificado do Papa Paulo VI, e o que ele fez? Ele publicou uma encíclica, né? A encíclica Humani Vitae. E aí, o que dizia, né? Nessa encíclica, ele falava então sobre o controle de natalidade. E ele deixou muito claro que, perante a igreja, não seria lícito utilizar meios artificiais de controle de natalidade, certo? Então, por quê? Porque ele, nessa encíclica, ele explica, né, o plano de Deus para a humanidade, né? O que ele idealiza para o homem e para a mulher, né, para o matrimônio, a vivência, né, do casal no matrimônio, qual é o significado do amor conjugal, tudo isso ele explica, né? E ele explica que o ato conjugal dentro do matrimônio, ele tem duas principais finalidades, que são a finalidade unitiva e a finalidade procriativa, certo? Então, elas estão unidas, né? E dessa forma, o amor entre um homem e uma mulher se expressa, certo? E aí, uma vez que você utiliza um método artificial, por exemplo, de controle de natalidade, você quebra um desses significados, né? Você quebra e automaticamente você prejudica também o outro significado, né? O significado unitivo, né? Então, ele faz toda uma abordagem em cima desse conceito, que depois vem a ser muito aprofundado pelo Papa João Paulo II, né, nas suas catequeses da teologia do corpo, né? Mas antes ainda, né, ele... como naquela época a pílula entrou no mercado e foi uma coisa assim que causou muita mudança, né, no comportamento aí das pessoas, dos casais, dos relacionamentos em geral, e houve, né, uma grande resistência da sociedade em aceitar o posicionamento da igreja, né, achando que aquele posicionamento era muito retrógrado, que a igreja deveria acompanhar, deveria então rever aquele posicionamento, né. E quando o Papa João Paulo II assumiu, então, aí a liderança da igreja, né, católica, ele sempre foi muito carismático, então algumas pessoas até sugeriam, né, que talvez ele pudesse rever esse posicionamento da igreja, né, com relação ao que foi publicado na encíclica Humani Vitae, enfim. Então, o que aconteceu foi que a encíclica Humani Vitae foi publicada em 1968, né, com esse posicionamento contra o uso de métodos artificiais, e lá em 1980 houve um sínodo dos bispos para as famílias, né, e como resultado do sínodo teve a publicação da Familiares Consórcio, onde o Papa João Paulo II
reafirmou tudo, confirmou tudo o que o Papa Paulo VI tinha escrito na encíclica Humanae Vitae, a respeito então do posicionamento da Igreja sobre o uso de contraceptivos artificiais. E desde então é assim, né? A doutrina é essa, né? E é interessante até a gente pensar que a encíclica que o Papa Paulo VI escreveu em 1968 foi muito profética, né? Quando ele falou ali, tem um trecho da encíclica que ele fala: é ainda de se recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Então, o que a gente vê hoje? Imagina, isso ele escreveu em 1968 e ele não tinha noção de que aquelas pílulas podiam causar um monte de efeito colateral, fazer muito mal para a saúde da mulher, né? Ele não tinha uma mínima noção que a pílula poderia causar um aborto oculto, né? E ainda assim, ele estava falando de tantos malefícios, né? Os malefícios para a alma mesmo e para os relacionamentos em geral. O que a gente vê hoje, né? As pessoas, a cultura do descartável, como o Papa Francisco fala, né? Falou recentemente, a cultura do descartável, onde as vidas não são valorizadas, né? Até relacionando um pouco com a questão do aborto e dos relacionamentos em geral, né? As pessoas, a gente tá vivendo assim um momento em que as pessoas simplesmente se usam, né? Sem querer um relacionamento sério, né? Usa e joga fora como se fosse um simples objeto de prazer egoísta, como o próprio Papa fala na encíclica que ele escreveu em 1968. Então, assim, foi muito profético, né? E o que a gente tem, assim, como resultado? Por quê? Porque isso acaba sendo, assim, uma coisa muito egoísta, né? Um relacionamento egoísta, onde as pessoas buscam o seu próprio prazer, né? E aí você pode usar uma pílula, porque aquele relacionamento não vai estar vinculado com gravidez, ou seja, não vai trazer consequências. As pessoas não se preocupam mais com as consequências dos seus atos, não precisam assumir responsabilidades, usam as pessoas e depois nunca mais olham, né? Como se nunca tivesse visto. Então, essa cultura do descartável leva a muitos problemas psicológicos. Às vezes as pessoas elas ficam se perguntando qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da minha vida, né? Sendo que Deus tem um plano para cada um de nós, né? E esse plano ele se realiza de alguma forma na nossa vida a partir do momento que a gente identifica a nossa vocação, né? Por exemplo, no matrimônio. E é tão lindo a gente pensar que Deus, ele nos convida a participarmos do plano criador, né, da criação. Ele nos chama a sermos co-criadores a partir do momento que a gente casa e tem filho. E isso está escrito bem lá no comecinho da Bíblia: crescei e multiplicai-vos, né? Então isso assim é tão lindo a gente pensar isso, né, e estudar, né, pensar o que Deus quer pra gente, né, e de que forma essas culturas modernas, mundanas e artificiais interferem com isso e interferem com a nossa saúde mental mesmo, né, assim, desenvolvimento às vezes de ansiedade, de depressão, porque as pessoas às vezes não acham um sentido para a vida delas, né. Existe também, assim, um aumento aí nos casos de divórcio, depois que a pílula surgiu também, né? Adultério, filhos fora do casamento. Então, essa questão da cultura do descartável, a promiscuidade, né? Então, olha só a quantidade, isso que a gente ainda nem falou de efeito colateral da pílula. Então, olha só a quantidade, né, de consequências ruins para o ser humano que o advento da contracepção trouxe, né? Então, tudo isso aí para a gente pensar. Só para finalizar um pouquinho essa parte, o Papa Paulo VI ele fala na encíclica que, então, quando um casal precisa espaçar uma gestação, olha, não pode ter filho agora, então ele pode utilizar um método natural. O método natural ele não fere os desígnios de Deus, né? A lei natural, a maneira como Deus criou e idealizou as coisas, né? Mas isso aí também
é assunto para um outro momento, para uma outra live, né, que a gente pode conversar sobre isso, mas de fato é importante a gente falar sobre isso. Eu falo bastante sobre os métodos naturais no meu perfil pessoal do Instagram, é só procurar lá pelo meu nome, Ana Carol Derosa, né, eu falo bastante lá sobre os métodos naturais, né, mas enfim, considerando tudo isso, né, ainda a gente tem aí a questão de que o Papa Paulo VI não sabia que a possibilidade aí das pílulas causarem abortos ocultos, né? E, bom, a gente precisa explicar bem como que isso acontece, né? Porque muita gente fala que isso aí é papo de religioso fanático. Mas, na verdade, quando a gente fala em aborto oculto, a gente fala se baseando nos mecanismos de ação das pílulas, né? Como que elas atuam no corpo da mulher, desligando uma parte do corpo dela que é saudável, porque geralmente a gente usa um medicamento para tratar uma doença, para tratar uma situação, melhorou, para de usar aquele medicamento, e no caso da pílula, não, a pessoa fica tomando lá por anos e anos, muitas vezes, né? E para desligar, né, a fertilidade dela, que é uma coisa que é saudável, que foi Deus que criou, né? E aí? Como que funciona a pílula, né? A pílula funciona basicamente por 3 mecanismos de ação, né? O primeiro deles, que é o que todo mundo fala, né? Inibe a ovulação. De fato, inibe, porque a pílula, ela tem aí alguns hormônios que imitam os hormônios do corpo da mulher, que avisam o cérebro que ele não precisa continuar fazendo aquela produção de hormônios e, por consequência, a gente não tem aí a maturação folicular e liberação do óvulo, certo? Então, esse é um mecanismo. O segundo mecanismo também está associado com essa inibição do crescimento folicular, porque aí a gente não tem a produção de hormônios que iriam produzir o muco do tipo fértil, né? Então, durante os dias férteis, perto aí de liberar o óvulo, a gente tem aí a produção de um muco que facilita literalmente a vida dos espermatozoides, fazendo com que eles vivam mais tempo dentro do sistema reprodutor feminino e fazendo com que ele consiga alcançar o óvulo mais facilmente e fecundá-lo, né? Então, o muco fértil ele é bem importante nesse sentido. E o terceiro mecanismo é que os hormônios presentes na pílula interferem com o funcionamento do endométrio, né? O endométrio é uma camadinha muscular que fica no interior do útero. E todo mês, esse endométrio, ele cresce, que a gente chama de proliferação, né? Ele se prolifera, tem um aumento de vasos sanguíneos, de células, enfim, em geral. Porque todo ciclo isso acontece. Por quê? Porque o corpo da mulher se prepara para receber um embrião que porventura venha a ser concebido naquele ciclo, certo? Então o endométrio ele tem essa capacidade proliferativa, né? Que é inibida pela pílula. Então o que acontece? Quando a gente tem que lembrar que os mecanismos ali, esses 3 mecanismos de ação, não necessariamente todos eles vão acontecer. Inclusive, tem muitos artigos científicos mostrando que, dependendo do tipo de formulação, dependendo da dose dos hormônios e dependendo do regime de uso, por exemplo, assim, toma lá os 21 dias e para 7 para vir a menstruação, né? Por exemplo, então, essa questão do regime de uso pode interferir também na capacidade, vamos dizer assim, daquela formulação inibir a ovulação, por exemplo. Então, tem muitos artigos mostrando que existe crescimento folicular mesmo com o uso da pílula, né? Então, pode haver aí uma taxa de ovulação de escape que varia de forma para cada tipo, né, de pílula, certo? E aí, consequentemente, a gente também tem uma falha nessa influência que esses hormônios exerceriam na produção de muco, né? Fazendo com que, então, ocorrendo aí uma ovulação de escape, o espermatozoide consiga alcançar o óvulo e consiga fecundá-lo, certo? Então, vamos supor que falhou aqueles mecanismos e houve a fecundação. O que vai acontecer? Esse óvulo recém-fecundado, a fecundação acontece
na extremidade, né, das trompas, a gente tem o útero, aí tem as trompas, né, e depois aqui nesse cantinho aqui, o ovário, né, que vai liberar o óvulo. Então, bem aqui na extremidade da trompa acontece a ovulação, né, e aí esse óvulo recém-fecundado, ele vai, né, atravessando a trompa, enquanto isso ele vai se desenvolvendo, vai fazendo ali um monte de divisões celulares, até que ele chegue na cavidade uterina. Chegando ali na cavidade uterina, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o endométrio, que é ali onde tem todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, para continuar se desenvolvendo, e ali ele se implanta, ou seja, ele se fixa, tá? Para continuar se desenvolvendo. Porém, quando nós temos o uso da pílula, nós temos aí, caso falhe o primeiro e o segundo mecanismo, a gente tem o terceiro mecanismo que entra em ação, que é justamente esse prejuízo nesse processo de implantação. Por quê? Com o uso da pílula, essa camada do endométrio vai ficando cada vez mais fina, até que chega um momento em que, se acontece uma fecundação, esse óvulo recém-fecundado chega ali, encontra aquele endométrio que não está pronto para receber ele, certo? Não tem todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, e não consegue se implantar ali, entenderam? E aí ele morre, e aí ele é eliminado, entendem? E aí a gente tem que entrar um pouquinho na questão do início da vida mesmo, né? Quando que começa a vida? Quando que começa a vida humana, né? A gente sabe que a vida humana começa na concepção ali, né? Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, se une o material genético, né? Então, a partir do momento que a gente tem a união desse material genético, a gente não tem mais um óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. A gente tem uma nova célula que juntou ali todo o material genético, os cromossomos, e essa célula, a única célula, é uma célula, assim, que é uma coisa impressionante, que ela é capaz de se desenvolver, né? Ela vai se desenvolvendo como pessoa. Essa célula já tem toda a sua carga genética. Ali já tem a informação de se é menino, se é menina, se vai ter síndrome de Down, vocês entendem? Esse organismo unicelular já é uma pessoa que vai continuar se desenvolvendo. Da mesma forma que um bebê, quando nasce, vai continuar o seu desenvolvimento. Vamos reconectar. Reconectou. Acho que a internet caiu um pouquinho. Vocês entendem? Então, existe uma sequência de desenvolvimento do ser humano que isso daí vai até a morte, né? O ser humano, ele tá se desenvolvendo, né? E existem diversas teorias de início da vida. Existem teorias de que a vida começa na implantação, inclusive essa é a teoria da indústria farmacêutica, justamente para não trazer essa polêmica de aborto oculto. Então, o que se diz? Organizações, né, como a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, o que eles dizem? Que a gravidez começa na implantação, né? E depois nós temos outras teorias de que a vida começa só quando o feto sente dor, outras teorias ainda mais bizarras que a vida só começa depois do nascimento, ou quando a criança consegue falar e manifestar as suas vontades. Só que isso não existe consenso científico para nada disso, né? Isso são opiniões, né? Agora, a única ciência que nos fala com certeza, né, de quando começa a vida é a embriologia, que nos diz que a vida começa na fecundação do óvulo com o espermatozoide. Ali nós temos a união dos gametas e aí a formação naquele instante de um novo organismo. Ali começou a vida humana, né? E aí, a partir do momento que você tem um método, né, que impede a ovulação. Então, ele impediu a ovulação não aconteceu. Então, beleza. Então, a gente diz que esse é um mecanismo anticoncepcional. Por quê? Porque ele vem antes da concepção, certo? Da mesma forma, interferiu ali com o muco também, enfim, tá impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, tudo isso acontece antes da concepção. Agora, a partir do momento em que a gente tem aí um método onde falha a inibição da ovulação, e isso acontece, existem artigos científicos que mostram isso, nós temos a liberação de um óvulo que pode ser fecundado por um espermatozoide. E aí ele chega na cavidade uterina, não consegue se implantar e é eliminado.
Isso não é um efeito anticoncepcional, porque a concepção já aconteceu. Então, ele é um efeito abortivo, certo? E a gente chama de aborto oculto por quê? Porque a mulher não fica sabendo que isso acontece. É muito cedo, a gente não consegue detectar a gravidez assim tão cedo, assim tão precocemente. E aí, ninguém nunca vai saber que aconteceu aquele aborto oculto, certo? Então, existe aí essa chance de isso acontecer, né? E quantos ciclos que acontece a ovulação, né? A gente não tem como mensurar isso com tanta exatidão, mas isso acontece. E para quem é católico, para quem defende a vida, a gente vai desmerecer uma única vida que seja, né? Isso aí é uma coisa pra gente pensar, né? Essa questão, ela vem sendo omitida das bulas dos anticoncepcionais, né? Ou às vezes ela vem escrita de uma maneira bem distorcida. Por exemplo, na bula do DIU Mirena, tá escrito, agora eu não sei se é o Mirena ou o de cobra ou hormonal, em um deles, tá escrito que evita, prejudica, né, o encontro do óvulo com o espermatozoide, né? Mas também interfere com o desenvolvimento posterior do ovo, ou seja, não é uma informação totalmente rebuscada, mas o que isso significa? Desenvolvimento posterior do ovo. Ovo significa óvulo fecundado, ou seja, o desenvolvimento posterior de uma vida que já foi formada, que já tem uma alma que Deus infundiu nela naquele momento da concepção, né? Então, as informações, elas vêm sendo ou rebuscadas nas bulas, ou até mesmo omitidas, né? A mesma coisa a questão da pílula do dia seguinte, né? Existem muitas evidências de que o principal mecanismo da pílula do dia seguinte é de impedir a implantação. Esse mecanismo não é anticoncepcional, é abortivo, ele causa um aborto oculto, né? Mas aí a gente já vê aí documentos de organizações médicas, inclusive, dizendo que não, que o mecanismo principalmente de inibir a ovulação, enfim, é uma coisa totalmente controversa e contraditória, não tem respaldo científico, não tem base, certo? Então, de fato, essas informações, elas estão sendo bastante distorcidas, né? Só que aí a gente fica pensando, né, se a gente tem dúvida, né, de que vai acontecer aí um aborto ou não, né? A gente vai viver com essa dúvida, vai levar isso adiante, deixa pra lá, né? Eu acho que a gente precisa pensar bem nisso, né? Pensar, levar em conta, estudar, procurar artigos científicos. E uma outra coisa importante, assim, que vale a pena a gente pensar, falando especialmente para as mulheres agora, né? Como que Deus nos fez? Deus nos fez férteis, né? Claro, salvo alguma alteração de saúde, enfim, que possa ser tratada, mas a mulher, ela foi desenhada por Deus dessa forma, sendo fértil, né? E aí, de repente, vem alguém te oferecendo uma pílula para desligar isso em você, uma coisa que é saudável, que é da sua natureza, né? Então, nós mulheres somos chamadas a buscar entender mais da nossa fertilidade, né? Buscar entender como que Deus nos idealizou, como Deus o que Deus tem de plano para nós. Uma coisa que é importante a gente pensar, que o nosso corpo ele foi feito dessa forma, porque todo ciclo menstrual, a mulher tem, quando ela tá fértil, quando ela tá sem o uso de pílula, enfim, de qualquer método artificial, o que acontece? Todo mês o corpo dela se prepara para receber um embrião. Todo ciclo o corpo dela se prepara, né, para receber um embrião. Então, existe a maturação folicular, libera um óvulo, e aí o endométrio vai crescendo, vai se proliferando, vai ficando, né, pronto para receber aquele embrião, como se ele fosse um ninho mesmo, para receber um embrião que venha a ser concebido. Se não aconteceu a concepção, o endométrio descama. O que é esse processo? Que é nada mais é do que a menstruação, né? Todo aquele endométrio que cresce se descama na forma da menstruação.
E aí começa um novo ciclo, onde o corpo da mulher vai novamente se preparar para receber, né, uma nova vida. Então isso é muito, muito bonito, assim, é muito interessante a gente buscar entender como o nosso corpo funciona, né? E buscar aceitar isso como um dom de Deus. A fertilidade é um dom de Deus, né? E os unidos em matrimônio são chamados mesmo a entenderem o que isso significa, né? A lembrarem do que eles prometem no dia do casamento, quando o padre pergunta: vocês vão aceitar os filhos que o Senhor enviar, né? Então, pensar que nós somos chamados, né, a contribuir a sermos, trabalharmos com Deus aí na sua obra, no seu plano, né? Gerando novas vidas. Eu falo bastante sobre esses assuntos no meu perfil pessoal, lá no Ana Carol Derosa, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, falo bastante sobre isso. A questão dos métodos naturais é algo muito pouco difundido hoje, né? E também precisa ser muito bem falado, né? Estudando bem certinho o posicionamento da igreja sobre isso, né? E também tem vários livros que a gente pode sugerir aí, eu posso deixar depois no Stories aí algumas sugestões de livros para vocês darem uma lida, né? Até tem um livro muito bom que eu sempre indico, que é o livro que se chama O Amor que Dá Vida, da Kimberly Han, e ela fala muito dessa questão do chamado mesmo de Deus para as pessoas que se unem em matrimônio, né? Os casais, a questão da abertura à vida, quando você precisa esperar um pouco para engravidar, então como é que faz, né? Já que a igreja não é contra né, se posiciona dessa forma, então a gente pode utilizar os métodos naturais, né? E assim, existem muitas pessoas que trabalham com os métodos naturais e que até já falando um pouco sobre isso, que os principais são o método Billings e o Creighton Model System, né? O método Billings em especial é uma coisa gratuita que as mulheres podem procurar por instrutores e começar a fazer, né, para conhecer mais a sua própria fertilidade, né, o funcionamento da sua fertilidade. E é uma coisa gratuita, né, que as pessoas muitas vezes também não sabem que existe, né. E enfim, queria saber como é que tá aí as dúvidas, se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão, assim, dos abortos ocultos. Eu sei que até uns dias atrás o administrador da página fez uma postagem aqui, né, na página, e gerou bastante dúvidas, até bastante discussão, assim, né, e por isso também a ideia da gente vir aqui conversar um pouco sobre isso para esclarecer mesmo, né, essa questão dos abortos ocultos, que não é coisa de religioso fanático, tá? É uma coisa totalmente embasada, né, cientificamente, e por isso que a gente teve essa ideia, né, de trazer esse assunto para cá, né? E aí, o nome dos métodos naturais, né, então, assim, o método de ovulação Billings e o Creighton Model System, são dois métodos muito bons e muito, assim, eficazes quando o casal precisa espaçar uma gravidez, né? Então, são métodos que, se feito corretamente, claro, porque os métodos precisam ser feitos com acompanhamento, né, de instrutor, precisa procurar pelo instrutor. E fazendo esse acompanhamento, esse uso dessa forma, ele é muito, muito eficaz, né? Vamos ver o que mais que o pessoal tá falando. Os métodos naturais também servem como anticoncepcionais. É claro que se o casal for usar um método natural com essa mentalidade contraceptiva que está impregnada nos nossos dias, é uma coisa que também não é correto, né? Então eu sugiro mesmo, assim, que vocês deem uma lida na encíclica Humanae Vitae, ela está disponível no Google, né? E lá o Papa explica, né? Quando existem motivos justos para se espaçar uma gravidez, né? Porque os casais que se unem em matrimônios,
eles são chamados, né, a serem abertos à vida, né? Isso não significa ter 15 filhos, 30 filhos, né? Porque tem casais que são abertos à vida que tem 5 filhos, tem casais abertos à vida que tem 2, que tem 1, que não conseguem engravidar. A gente não sabe quais são os planos de Deus para nós, né? E até perdi o que eu tava falando. Mas, enfim, a questão do método, quando ele é usado, então, ele vai ser usado quando o casal tem motivos justos, motivos sérios para não ter filho naquele determinado momento, né? O Papa não fala quais são esses motivos. Então, assim, não tem uma lista de motivos justos para você usar um método natural, né? Então, isso precisa ser muito bem pensado, muito bem avaliado. Os casais, eles são chamados a rezarem juntos, né? Se existe algum problema, então, de saúde, por exemplo, então, para fazer uma boa avaliação médica, sempre em contato com um bom padre que possa orientar junto, né? Nesse sentido, para que o casal consiga discernir, né? Se realmente precisa esperar um pouco para ter filho, então, realmente não posso ter filho agora, então você pode utilizar um método natural, né? O método Billings ou o Creighton Model System. Para ser instrutora, precisa ser médica ou enfermeira? Não. Você precisa fazer um curso, né? Do Simplafan ou do Famílias Novas. Até no Simplafan agora está tendo uma formação online, se eu não me engano. Só digitar no Google ali que já aparece o site oficial, ali aparece formações, aparece lista de instrutores, né? Tudo isso. Não precisa ser da área da saúde para ser instrutor, né? Quem usa anticoncepcional para tratar alguma doença? Isso é uma coisa bem complicada mesmo, assim, né? Porque tem aí já muitas evidências de que os anticoncepcionais, eles são muito prescritos para tratar um monte de coisa que, na verdade, ele não necessariamente trata, né? O que acontece? O anticoncepcional, a mulher vai lá e toma, e o anticoncepcional, o que ele faz? Porque ele mexe com os hormônios, ele regula alguns sintomas, mas ele não vai lá tratar a causa. Tanto é que, às vezes, né, muitas vezes a mulher para de tomar o anticoncepcional e continua, né, com aquele problema. Então, graças a Deus, a gente já tem aí muitos médicos percebendo isso, né, já estudando, baseando aí em novas evidências e buscando alternativas para tratar todas essas situações, essas alterações na saúde da mulher, né, que vêm sendo aí atualmente tratadas com os anticoncepcionais, né. Então, depois eu posso deixar alguns links aí de alguns profissionais que vêm trabalhando nessa linha e divulgando também esse tipo de informação na internet, que pode também ajudar muita gente, né? Uma mulher casada que faz uso de anticoncepcional pode comungar? Então, eu não o ideal seria, né, conversar bem com um sacerdote explicar, né? Mas assim, considerando de fato o ensinamento da igreja, considerando o posicionamento, considerando a explicação do Papa Paulo VI, que foi reforçada pelo Papa João Paulo II, né? A pessoa que usa anticoncepcional e tem vida sexual ativa, ela não pode comungar, né? Porque ela tá contrariando aí um plano de Deus, ela tá contrariando a lei de Deus, né? Os casais, quando eles casam, eles fazem lá as promessas do casamento, né? Eles prometem ser fiel, aí o casal responde, sim, vocês prometem esse amor, vocês casam por livre e espontânea vontade, sim, vocês prometem receber os filhos que Deus enviar, sim, né? Mas aí, a partir do momento que você toma um contraceptivo, você não tá cumprindo essa promessa, entende? Então, assim, isso aí também eu sei que é um assunto que a gente precisaria conversar muito mais, aprofundar mais isso, né? Também tô à disposição para conversar com vocês em outra oportunidade sobre isso também, tá? Mas, assim, resumidamente, né, não pode comungar, tá bom? Vamos lá, o que mais? O MOB fortalece o vínculo conjugal, né? Isso daí é uma coisa que muita gente fala. Eu já recebi muitas mensagens de mulheres e até também de alguns homens que às vezes compartilham, né?
que o relacionamento conjugal muda muito depois que o casal resolve parar de tomar os contraceptivos, né? E começa a usar, por exemplo, um método natural, porque o método natural, ele exige muito diálogo, né? Muita troca, o respeito, né? Aquela coisa de que quando a mulher usa a pílula, além de ela estar usando hormônios e fazendo mal para a saúde dela, é como se ela se sentisse usada, ela tá ali sempre disponível, né? Não tem uma coisa assim que nos métodos naturais existe essa troca, esse respeito, né? E a gente recebe muitos testemunhos mesmo de realmente assim mudança de vida, né, em casais que começam a fazer a experiência com métodos naturais e começam a entender um pouco mais desse chamado, né, do que Deus nos pede enquanto casados, né, e isso daí automaticamente o casal entende, né, e automaticamente o casal vai perdendo medo de ter filhos. A gente está vivendo um momento na nossa, né, sociedade em que as pessoas têm medo de ter filhos e elas têm aí muitas prioridades e são várias prioridades que vêm e que elas precisam cumprir antes de ter filhos e os filhos vêm sempre, né, em último lugar, né? Então a gente também é chamado a reavaliar as nossas prioridades e perder o medo de ter filho, né? Muita gente fala assim, eu não vou ter filho, colocar filho no mundo, nesse mundo horrível, cheio de maldades, mas é justamente aí que a gente precisa ter filho, vocês entendem? Por quê? Porque a gente precisa colocar pessoas boas no mundo para ensinar para os nossos filhos bons valores, o respeito, passar a nossa fé, né? A nossa fé em Jesus Cristo e fazer com que essas nossas crianças se tornem adultos bons, boas pessoas que possam mudar o mundo, que possam fazer coisas boas para o mundo, né? A gente está vivendo de fato uma mentalidade contraceptiva muito forte, né? E eu entendo, as mulheres, elas têm medo de ter filho, né? Mas eu faço um convite, um apelo, não tenham medo, né? Não tenham medo. E eu indico fortemente a leitura do livro da Kimberly Han, O Amor que Dá a Vida. Ela fala muito sobre isso e ela faz a gente aprender e olhar aí mesmo com outros olhos sobre essa questão, né, da abertura à vida, né, muito legal. Parei com o anticoncepcional, quanto tempo meu corpo ainda vai ficar, né, sentindo os efeitos? Isso daí é difícil a gente falar, tá, assim, depende de quanto tempo você tomou o anticoncepcional, quanto tempo faz que você parou. Tem mulheres que têm um efeito residual com vários meses, assim. Tem mulheres que já logo depois já observam que já o ciclo já foi normalizando, assim. Existem artigos científicos que mostram que mesmo depois que a mulher para de tomar a pílula, ainda existe alteração residual nos hormônios que pode levar 1 ano ou até mais para normalizar, tá? Mas não tem como eu dizer, olha, parou hoje, vai demorar tantos meses. Isso aí não tem como dizer, porque depende muito de cada organismo, do tipo de hormônio que você ingeriu, de quanto tempo você ingeriu, tá? Não tem, assim, realmente como dizer isso com certeza, tá? Infelizmente, os ginecologistas dizem que o anticoncepcional e o DIU não são abortivos, realmente. Isso daí é dito. A gente, nós os profissionais da saúde, assim, a gente não aprende isso na faculdade. E, de fato, isso é uma coisa, assim, bastante recente mesmo, né? Isso daí as pessoas estão começando a acordar para isso agora. Se a gente for pensar, o advento da pílula, o surgimento da pílula é uma coisa muito recente, né? Faz muito pouco tempo, né? E se for pensar de 1960 para cá, é muito pouco tempo. Então, agora que está se descobrindo, por exemplo, muitos efeitos colaterais que não se sabia que existiam, né? Porque as pessoas começaram a tomar a pílula, ficaram ali tomando, então agora que tá aparecendo aí as coisas, os problemas, né? Mas os profissionais da saúde, eles ainda estão com aquele mesmo aprendizado de que é muito bom, de que é maravilhoso, que tá revolucionando a vida da mulher, né? Até tem um artigo científico que falou que pela primeira vez na história da humanidade, a mulher foi capaz de controlar a sua própria fertilidade usando a pílula, né?
E aí pensa assim, como assim controlar? Se ela tá desligando a fertilidade dela, ela tá inibindo a fertilidade dela, ela tá deixando de conhecer o seu próprio corpo, né? Então, de que forma que isso é positivo, né? Tá interferindo com os relacionamentos, a pílula propicia que ela seja, né, usada, ela não precisa ser mais valorizada, né? Então tem muita coisa que realmente não falam, né? Que os médicos também não falam. Então ainda tá muito forte essa mentalidade de que só tem coisa boa no uso da pílula. E essa questão dos abortos ocultos, eu assim acho que ainda vai levar muito tempo para que isso seja algo, vamos dizer assim, aceito, principalmente pelos médicos, né? Tem como usar o método tendo ciclo irregular? Tem, porque assim, o método Billings, ele é utilizado, ele é feito em cada ciclo, para cada mulher, então assim, qualquer mulher pode usar, e para qualquer ciclo ele vai funcionar, porque ele avalia ciclo por ciclo, né? Então, em todo o teu ciclo, você vai ser capaz de identificar a ovulação, os seus dias férteis, o início da sua fertilidade. Você vai conseguir identificar caso exista alguma anormalidade no seu ciclo, por exemplo, um ciclo que de repente você não ovulou, alguma coisa, né, os ciclos muito desregulados, tudo isso você consegue identificar. E aí você consegue, inclusive, chegar no médico, né? E com o auxílio da instrutora, claro, você consegue, aconteceu isso, isso e isso no meu ciclo, como é que a gente pode fazer para tratar isso? Então, os médicos fazem aí um tratamento pontual. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para falar aqui sobre a naprotecnologia. Vocês podem procurar no site Modéstia e Pudor, tem 2 artigos muito bons que falam sobre a naprotecnologia. Então, se só digitar lá no Google, depois eu posso colocar os links aqui também. E procurem lá e deem uma lida sobre a naprotecnologia. Vamos lá, o que mais? E as mulheres que fazem laqueadura. Essa questão é bem delicada, né? Se a gente ler a Humanivite, a gente vai ver que os métodos artificiais para controle de natalidade não são lícitos. Ou seja, uma vez que você tem a consciência de que isso é errado, você está cometendo um pecado, né? Fazendo essa cirurgia, um pecado grave, né? Porém, a gente sabe que muitas pessoas fizeram esse procedimento sem terem essa noção, sem terem esse conhecimento, né? E é um procedimento que é muitas vezes irreversível, e aí não tem o que fazer. Então, a única coisa que se pode fazer é conversar com um sacerdote, conversar muito bem com um sacerdote sobre isso, né? Mas a partir do momento que você tem a consciência disso, li a Humanivite, lá tá escrito que não é lícito. Então, né? Então você sabe que não é lícito, que não pode, né? Método da tabelinha, né? Assim, o método da tabelinha também é um método natural, né? Vamos dizer que ele é lícito, ele não fere a lei moral, você não tá desligando uma coisa no seu corpo. O Christopher West é um cara que ele é um estudioso da teologia do corpo de São João Paulo II, tá? E aí, num dos livros dele, ele fala uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, por exemplo, assim, você foi lá, casou, prometeu, tudo certinho, você quer Deus na sua vida, você quer fazer a vontade de Deus, né? E Deus cria as coisas, criou as coisas, ordenou as coisas conforme a concepção, né? Com a sua concepção, né? Ele criou. A gente tem aí a lei natural das coisas que é criada e é regida por Deus, né? Inclusive nós, seres humanos, né? Então, o que o Christopher West ele fala? Ele fala assim, quando você casou, quero casar, casei. Aí depois você vai lá, se une num ato conjugal com o seu esposo e você usa uma pílula, né? Ou seja, você está desligando. Deus idealizou o ato conjugal com as finalidades unitiva e procriativa, certo? E aí, a partir do momento que você usa uma pílula, qualquer método artificial para impedir o significado procriativo, é como se você falasse para Deus assim, eu só quero uma parte daquilo que você idealizou para mim, eu não quero tudo agora. Eu não quero
que você, Deus, agora esteja aqui na minha vida, regindo a minha vida agora, certo? Ah, outra hora, quando eu quiser, eu te chamo. Mais ou menos nesse sentido, né? A gente sabe, é o Espírito Santo que dá a vida, que dá o sopro de vida, que infunde a alma, e você chega e fala: Espírito Santo, eu não te quero aqui agora, eu vou usar uma pílula agora para fechar a porta, entende? Então ele faz essa reflexão que é muito interessante. Ele tem 2 livros que foram lançados agora pela Cultor de Livros e fala muito de uma maneira assim bem para iniciante, porque a teologia do corpo ela é algo bem complexo, bem extenso também, né? Então ele faz um compilado, uma coisa resumida com uma linguagem bem boa assim para gente que está iniciando nesses estudos. Vale muito a pena procurar os livros do Christopher West. Certo? Vamos ver que horas são, né? Acho que a gente já tá esgotando aqui o nosso tempo, né? Quase 10 horas. Então tá, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Espero que tenha ficado claro, né? O objetivo principal era justamente falar dessa questão dos abortos ocultos, que parece loucura, parece teoria da conspiração, mas não é, né? E é interessante que a gente saiba, né, um pouco sobre isso, para justamente também ajudar outras pessoas. Nós somos católicos, nós somos chamados a levar essa informação para as pessoas, né, a testemunhar, né, e ajudar aí, meninas, ajudem suas amigas, né? Mulheres casadas, levem essa explicação, né? Vamos, né, falar mais sobre isso para as pessoas. Explica rapidinho como funciona o MOB. É difícil explicar rapidinho, né? Mas assim, o MOB, método de ovulação Billings, é um método totalmente natural, baseado na fertilidade, nos sinais que o corpo da mulher emite. Então, por exemplo, assim, quando a gente, o corpo começa a produzir, a fazer o amadurecimento dos folículos, a gente tem lá vários folículos dentro do nosso ovário, né? E eles vão amadurecendo, crescendo, sob influência hormonal que o nosso corpo produz, né? Eles vão crescendo, até que um se destaca, cresce mais que os outros, e aquele ali vai liberar o óvulo. A partir do momento em que existe esse crescimento folicular, esses folículos que vão crescendo, eles vão produzindo estrogênio. E o estrogênio vai estimular o colo do útero a produzir um muco que é do tipo fértil. É um muco que é mais fluido, mais elástico. Muitas mulheres conseguem identificar a famosa clara de ovo, né? Que é um sinal de dia fértil, né? Então a mulher ela vai se observando todos os dias. Todo dia ela tem que observar o que eu vejo na roupa íntima, o que eu sinto, sensação mesmo. Tô sentindo úmida, molhada, né? E você todo dia, no final do dia, vai fazer essa anotação. A partir do momento que você observa uma mudança ali, nesse padrão de observação, começou a ficar mais úmido, né, mais molhado, isso é um sinal de que o corpo está produzindo estrogênio e esse estrogênio está estimulando o colo do útero a produzir o muco do tipo fértil, certo? Então, dessa forma, a mulher consegue identificar os dias férteis, inclusive ela consegue identificar o dia mais fértil e o retorno dos dias inférteis. Então, quando a gente lê lá na Humanae Vitae, que os casais, quando precisam, eles podem recorrer aos períodos infecundos, é isso. Você, no método Billings, você consegue identificar o dia fértil e o dia infértil. No dia infértil, você não vai ter fecundação. Aquele dia é um dia infecundo, vamos dizer assim, né? Então, o casal que precisa, por exemplo, espaçar uma gravidez, ele vai fazer a abstinência sexual nos dias em que a mulher identifica essas características férteis, mas podem, então, ter a relação sexual nos dias inférteis, então tudo com base no que ela observa. E é um método muito eficaz e muito seguro, por quê? Porque é o corpo dela que está dizendo para ela o que está acontecendo. É claro, num primeiro momento parece ser meio difícil usar o método, mas aí coisa de poucas semanas a mulher já consegue, um pouco de treinamento, ela já consegue fazer as identificações. E claro, sempre com a ajuda de instrutor, tá?
E aí, gente? Que mais? Salve a live, cheguei agora. Gente, eu vou, depois que eu finalizar aqui, eu vou ver se eu consigo salvar, tá? E daí eu vou colocar o link aqui pra vocês, vou falar com o moderador da página aqui, pra gente depois disponibilizar o link pra vocês, pra quem não conseguir assistir, conseguir pelo YouTube assistir depois. Beleza? Posso usar o mob como anticoncepcional. Então, essa não é a ideia, tá? A ideia é que o casal use o mob quando realmente precisa, porque os casais, eles são chamados a serem fecundos, a terem filhos, né? Os filhos são o maior bem do matrimônio. Quando eles têm um motivo muito sério, aí eles podem usar o mob, tá? E aí é interessante que tem um vídeo no canal da Déia e do Tiba que eles falam sobre isso. Vou ver se eu lembrar de tudo, eu vou postando depois aqui para vocês alguns links, algumas indicações aí de livros e de vídeos. Eu vou deixar também esse vídeo da Déia e do Tiba aqui, que fala muito sobre essa questão do uso do método Billings como método contraceptivo. Eu falo bastante sobre essas coisas no meu perfil pessoal do Instagram também, gente. Se vocês quiserem me seguir lá, quase todo dia eu tenho postado alguma coisa, né? Eu posto stories, às vezes eu abro caixa de pergunta para ir tirando as dúvidas aí que forem surgindo, faço postagens, faço reflexões, eu vou compartilhando essas coisas, esses conhecimentos. Às vezes eu gravo vídeo também. Então eu convido vocês, se vocês tiverem interesse e quiserem saber um pouco mais sobre isso, a me acompanharem lá no meu perfil também. É só procurar pelo meu nome, Ana Carol De Rosa, tá? Também deixo o link aí pra vocês. Tá bom, gente? Acho que nós vamos ficando por aqui, já é 10 horas, a gente já ficou aqui há 1 hora conversando. Então, a gente vai finalizando. Eu agradeço muito a presença de vocês, as perguntas, a paciência, o interesse por saber um pouco mais sobre isso, né? Convido vocês a rezarem aí, né? Lembrarem, se puderem, lembrem de mim nas orações e vamos juntos levando essa informação para as outras pessoas, né? E legal aí, ó, um último comentário aqui. Acho importante falar sobre o casal, sobre a sobrecarga, especialmente com a mulher. Mas o homem também é responsável, exatamente, né? Um casamento é uma troca, é uma cumplicidade, o casal se complementa. Então, essa questão da pílula, tem muito essa questão que a mulher fica com todo o ônus de ter que tomar uma pílula todo dia e que faz muito mal para ela, né? E o homem, ele tem, então, no caso, vamos dizer assim, ele fica só com a parte boa, vamos dizer assim, ele não se preocupa de ter que controlar a própria fertilidade. E o casal, enquanto casados, o casal é chamado a vivenciar junto. Então, quando a gente fala de método Billings, a gente foca, obviamente, na fertilidade da mulher, porque o homem é fértil todo dia, tá? Mas a mulher tem os períodos, então assim, mas a partir do momento em que eles se casam, a fertilidade é do casal, eles cuidam disso juntos, eles juntos vão saber qual que é o dia que eles vão estar férteis e o dia que eles vão estar inférteis, entende? É muito diferente da pílula, onde a mulher vai ter que ir lá comprar a pílula, tomar todo dia e fazer super mal para a saúde dela, né? Então é por isso que a outra colega comentou aqui que muda, né, o relacionamento do casal, eles passam a se valorizar mais, o amor, né, a relação, tudo melhora, né? Porque existe de fato essa troca, essa cumplicidade, essa complementariedade, é isso que nós somos chamados a vivenciar no matrimônio, certo? Então tá, gente. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas, por me acompanharem aqui. Eu vou deixar aí depois vários links, várias coisas aí para vocês. À medida que eu for lembrando, eu vou deixando aqui. Espero vocês lá no meu Insta também. A gente continua conversando por lá, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima.